Hoje, além da prisão do Queiroz, o Abraham Weintraub saiu do governo. O Weintraub, ele é o ministro mais querido pelos bolsonaristas, pelo gado bolsominion. E ele não sai de maneira honrosa, ele não sai porque brigou com o presidente, não. Ele sai porque ele está com medo de ser preso. O Abraham Weintraub está em 3 inquéritos no STF. Um porque ele ofendeu a China. O outro, quando ele mandou os ministros, falou que os ministros do STF eram filhos da P e que prenderia todos eles, aquilo foi no inquérito que está o Bolsonaro contra o Moro. E aí, o Weintraub foi citado nesse inquérito e teve que depor. E o Celso de Mello pode indiciá-lo por crime de injúria. Ok. Aí esse vídeo levou o Weintraub a estar no 3º inquérito, que é o das fake news. E aí tem mais crimes. E o Weintraub voltou a provocar o STF indo numa manifestação no domingo. Então ele está com medo de ser preso. E o que aconteceu? Ontem o STF votou. Por 9-1, o Weintraub continua no inquérito das fake news. Quer dizer, ele não se livrou de um dos 3 problemas. Ele continua com 3 problemas. E aí, no pior dia do governo Bolsonaro, hoje já era o pior dia do governo Bolsonaro desde que o Bolsonaro assumiu, de longe, por conta do que aconteceu durante a semana, né? O Weintraub obrigou o Bolsonaro, dá pra ver que o Bolsonaro tá ali obrigado a gravar um vídeo, e o Weintraub anuncia que ele vai ser diretor do Banco Mundial em Washington. Ele vai ter que mudar, ele tá fugindo. O Bolsonaro foi. É um dos vídeos mais constrangedores que eu já vi em toda a minha vida. E o gado bolsominion tá comentando, quem é esse? O Bolsonaro tá irreconhecível. Realmente, todo mundo sabe como o Bolsonaro é, tá irreconhecível. Presidente, começando o outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos 3 anos, a gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. Família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é a tentação ao Brasil. Ok, dá pra ver que o Weintraub fala e o Bolsonaro não olha pra ele em momento nenhum. E o vídeo é extremamente constrangedor porque é o Weintraub e não Bolsonaro quem anuncia que ele vai ter um cargo no Banco Mundial. É o Weintraub, não é o Bolsonaro. Engraçado, ele fala obrigado pelo convite, presidente, em determinado momento do vídeo, foi antes dessa parte. E o Bolsonaro nem olha pra ele, como tá nesse trecho aí. E em vários trechos dá pra ver o constrangimento. Depois o Bolsonaro teve uma fala, quem quiser assiste o vídeo inteiro, que tem uns 4 minutos, o Bolsonaro teve uma fala e ele falou que confiança não se compra, confiança se conquista. E nesse momento ele olha para o Weintraub. Dá pra ver que o Bolsonaro tá lá contrariado e ele tá ali murchinho, porque ele não queria aparecer. A última coisa que o Bolsonaro queria hoje era aparecer num vídeo. O Weintraub sai. Entre os motivos estão os 3 inquéritos, o cerco fechou pro Weintraub. Muita gente começou a dizer na mídia que ultimamente o Bolsonaro começou a ficar ciumento com o Weintraub, ter ciúmes do Weintraub. Não ciumento com ele, mas ter ciúmes dele. Por quê? Porque o Weintraub começou a aparecer mais. Ontem, eu até mostrei, tá no meu TikTok, eu fiz um vídeo e pela primeira vez eu vi todo o gado bolsonarista cobrando o Bolsonaro. Tinha uma hashtag chamada #ReajaJair. E o Bolsonaro, nesse momento, ele percebeu que o gado começou a pular pro lado do Weintraub. Eles deveriam estar do mesmo lado, estão do mesmo lado, mas o Bolsonaro tem paranoia. Talvez seja o Carluxo na cabeça dele falando um monte, ou talvez seja os filhos, não sei, mas o Bolsonaro tem paranoia. Qualquer um que apareça um pouquinho mais que o Bolsonaro, ele quer cortar do governo, e foi assim com vários outros. E aí o Weintraub percebeu isso, mas dá pra ver no vídeo que o Weintraub, ele gosta do Bolsonaro, que não corresponde. Então ele vai fugir, vai para Washington, e agora o Bolsonaro perdeu o ministro mais popular dele e tá perdendo pouco a pouco o apoio do gado, porque o gado quer um fascista de estimação e tá percebendo que o Bolsonaro não é. O Bolsonaro não tem coragem de peitar o STF de novo, porque ele percebeu que ele vai perder. E os crimes do Bolsonaro vão ser 1 a 1, estão começando a aparecer, o cerco tá fechando. Tem o inquérito das fake news, no qual o Weintraub já estavam ventilando que o STF queria a saída do Weintraub para poder prendê-lo. Olha só, tem o inquérito das fake news, que também
principalmente contra o Bolsonaro, que acaba com o gabinete do ódio, porque sem o gabinete do ódio, acabou para o Bolsonaro. O Bolsonaro sem o gabinete do ódio, ele não consegue manipular os militares, ele não consegue manipular os evangélicos, ele não consegue manipular a sua base. Porque os fascistas são de 8 a 12%, mas o resto são pessoas que estão sendo enganadas por fake news 24 horas por dia. Pessoas que se informassem pela mídia ou se informassem por qualquer outro lugar, talvez não seriam tão bolsonaristas, mas estão dentro daquela bolha da extrema-direita e não saem de lá por nada. Além disso, agora o caso Queiroz voltou com tudo. E olha, essa semana eu nem tinha falado do caso Queiroz. Eu até cheguei a falar que, olha, o caso Queiroz está no centro de uma outra investigação, que é a que está o Moro contra o Bolsonaro, da interferência na Polícia Federal. O caso do Queiroz entrou no centro disso com a denúncia do Paulo Marinho, de que o Flávio Bolsonaro foi avisado pela Polícia Federal. Isso vazou para ele. Nem tinha lembrado que tem a investigação do Ministério Público que hoje prendeu o Queiroz, que muito provavelmente vai falar. É muito difícil o Queiroz não falar com a mulher dele ser foragida ou presa. E sabendo o que aconteceu com o Adriano da Nóbrega. Ele só vai ter que, eu já disse, ele vai ter que medir na régua o quanto que ele pode falar, o quanto que ele não pode falar, porque ele está mexendo com milícias. Tem uma outra investigação de que Flávio Bolsonaro usou funcionários fantasmas e corre em paralelo. E tem duas investigações contra o Carlos Bolsonaro. Se não bastasse isso tudo, na Câmara dos Deputados, o Eduardo Bolsonaro está enfrentando 5 processos de cassação. E os processos não estão andando por conta da pandemia, mas depois volta. E vai voltar em ritmo acelerado. E a chance dele cair é muito grande. Além disso, tem no TSE a cassação da chapa. E ó, são 6 processos contra o Bolsonaro. No total são 9, mas 3 deles não tem chance nenhuma. Mas tinham 2 que foram julgados cerca de uma semana atrás. A votação está 3-2 para que continue a investigação para poder caçar a chapa do Bolsonaro. Então, você quer ajudar o governo a cair? É simples, é um segundo. Se inscreve agora e vamos fazer oposição. Eles estão quase caindo, vamos dar o empurrão final e vai ser bonito ver essa queda. E finalmente o Brasil voltar para o caminho certo, esperamos. E que tenha a cassação da chapa para ter novas eleições. O Brasil quer votar. Falou.